disjuntor começou a desligar sozinho. Ninguém mexeu em nada no circuito, os aparelhos estão funcionando normalmente como sempre e você não consegue diagnosticar o porquê. Para o disjuntor atuar e desligar o circuito, tem que ser por 3 motivos. Ou no seu circuito está ocorrendo um curto, ou está ocorrendo uma sobrecarga, ou seja, a corrente do circuito está além da nominal do meu disjuntor e por isso ele atua. Isso é bem fácil, você consegue medir ali com um alicate amperímetro e saber se a corrente está realmente dentro da nominal do meu disjuntor. Ou por temperatura. O que tem a ver a temperatura com o disjuntor e fazer ele desarmar? No vídeo anterior eu mostrei aqui no canal que quando começa a ter aquelas épocas de muito calor, acontece que, por exemplo, os meus cabos eles começam a superaquecer e eles perdem a capacidade de conduzir corrente elétrica e não tem, em momento algum, o aumento do consumo da corrente elétrica. Depois eu vou deixar o vídeo aqui embaixo na descrição, você clica lá e assiste para você entender melhor. Então, se não tem o aumento de consumo, quando começa a ter uma época de muito calor e os meus cabos aquecem, por que o meu disjuntor vai estar desligando se não aumentou o consumo e muito menos a corrente? Porque quando aquece, os meus cabos, que são feitos de cobre, eles perdem a capacidade de conduzir corrente elétrica. É uma propriedade do metal, né? Como o cabo é feito de cobre e metal, ele tem essa propriedade de perder a capacidade de conduzir corrente elétrica conforme o aumento de temperatura. E o meu disjuntor é a mesma coisa. Para você que não sabia, existe uma tabela chamada desclassificação de temperatura. E essa tabela mostra que vai alterar completamente a capacidade do meu disjuntor de atuar em um caso, por exemplo, de sobrecarga. Olhando nessa tabela do fabricante STEC, a gente pode perceber que, por exemplo, aqui ó, um disjuntor com corrente nominal de 20 amperes, quando ele está submetido a uma temperatura de menos 10 graus, ele ganha um valor adicional na nominal dele. Ou seja, ele não irá mais ter uma nominal de 20 amperes e sim agora de 23,68 amperes. Em 0 graus, 22,82. Na temperatura ambiente de 30 graus, igual tem lá na tabela 36 da NBR 5410, que coloca a capacidade de condução dos nossos cabos na temperatura ambiente de 30 graus, que inclusive, conforme a variação de temperatura, lá na tabela 40 da NBR 5410, mostra qual é o fator de correção que temos que utilizar para a capacidade de condução dos cabos. Então, nessa tabela, mostra que na temperatura de 30 graus, a nominal será exatamente de 20 amperes. Já quando a temperatura começa a subir, por exemplo, para 40 graus, essa nominal já vai cair para 18,8, a 50 graus já cai para 17,85 e para 60 graus já cai mais ainda para 16,78. Ou seja, quanto mais quente o seu disjuntor estiver, menor será a nominal dele, ou seja, ele irá atuar antes da nominal na qual realmente ele é fabricado para atuar com a temperatura ambiente de 30 graus. Então, se o seu quadro de disjuntores está num local muito quente, ou de repente está numa parede que está recebendo todo o sol da tarde, aí ele começa a aquecer demais, sim, o meu disjuntor vai aquecer e vai desligar antes do previsto e calculado. E aí você vai lá, mede a corrente do circuito, está dando lá 19 amperes, 18 amperes, você acredita que está abaixo da nominal do disjuntor, porém, devido à alteração de temperatura, o seu disjuntor vai começar a desligar sem que você consiga diagnosticar o porquê. E essa temperatura pode ocorrer não só pela temperatura ambiente muito quente, mas, por exemplo, um cabo mal dimensionado, sim, esse cabo vai aquecer, principalmente os cabos de alumínio, eles tendem a aquecer muito mais devido ao material, ser um bom condutor de calor, e o seu disjuntor pode acabar aquecendo por um fator chamado condução, ou seja, a temperatura do cabo vai ser conduzida para o disjuntor e da mesma forma, no decorrer de algumas horas, ele irá superaquecer e também desligar com uma nominal menor do que está realmente marcado ali no disjuntor. Você não sabia dessa? Já passou esse sufoco do disjuntor desligando quando começa a fazer muito calor e você não consegue diagnosticar o porquê?
Então fica atento nessa dica aí, porque é bom o quadro de disjuntores também ser posicionado em um ambiente onde ele não acabe superaquecendo. Como por exemplo, colocar ele atrás de um forno numa cozinha não faz sentido nenhum. Gostou dessa dica? Se gostou, então não esqueça de deixar aquele like. Se não é inscrito aqui no canal ainda, se inscreva, ativa o sininho para você receber as notificações de novos vídeos. Aqui embaixo vai ter o link desse vídeo anterior que eu postei aqui no canal que eu comentei. E eu te aguardo você no próximo vídeo.